Espírito Santo, guarda a minha casa e minha família hoje. Nem toda batalha acontece do lado de fora. Algumas começam dentro da própria casa, no silêncio de um ambiente que deveria ser refúgio, mas tem se tornado pesado sem explicação. Você entra no seu lar e sente algo diferente, como se a paz estivesse mais distante do que antes. Pequenas coisas começam a mudar. O clima fica estranho. As palavras ficam mais duras, a paciência diminui, e aos poucos aquilo que era leve começa a se tornar cansativo. Preste atenção nisso. Nem tudo é apenas cansaço do dia, nem tudo é coincidência. Existem momentos em que o que está acontecendo não é visível, mas é real. E quando isso começa dentro da casa, afeta tudo. Afeta o ambiente, afeta os pensamentos, afeta os relacionamentos. O lar que deveria ser um lugar de descanso se transforma em um espaço de tensão silenciosa. Agora pense comigo. Quantas vezes você já sentiu que algo não estava certo, mas não soube explicar o motivo? Quantas vezes o clima mudou sem razão aparente? Isso não pode ser ignorado, porque quando a gente ignora, isso cresce. E quando cresce, começa a atingir aquilo que mais importa, a sua família. Existe uma verdade que poucos percebem. Se a casa não for protegida espiritualmente, ela se torna vulnerável de forma silenciosa. E é exatamente por isso que este momento é tão importante, porque hoje você não está aqui por acaso. Existe uma necessidade espiritual sendo revelada agora, e algo precisa ser feito. Nos próximos momentos, você vai entender o que está acontecendo dentro do seu lar e, mais do que isso, você vai aprender como trazer proteção, paz e presença espiritual de volta para dentro da sua casa. Mas antes de qualquer oração, é preciso enxergar os sinais, porque aquilo que você não reconhece, você não consegue combater. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. Existem sinais que não fazem barulho, mas dizem muito. Eles não aparecem de forma óbvia, não chegam com aviso, não se apresentam de maneira clara. Eles vão se instalando aos poucos, quase imperceptíveis, até que se tornam parte da rotina sem que você perceba. A casa continua a mesma, os móveis estão no mesmo lugar. A rotina segue, mas algo mudou. O ambiente parece mais pesado em certos momentos. Conversas simples se transformam em discussões desnecessárias. Pequenas atitudes começam a gerar grandes reações. A paciência diminui, o cansaço aumenta e surge uma sensação constante de desgaste emocional dentro do próprio lar. E o mais perigoso é isso, quando se torna comum. Quando aquilo que deveria ser sinal de alerta passa a ser tratado como normal. Quando o distanciamento entre as pessoas cresce em silêncio. Quando cada um começa a se fechar no seu próprio mundo, mesmo estando dentro da mesma casa. Preste atenção com sinceridade. Existe uma diferença entre problemas do dia a dia e um ambiente espiritualmente afetado. Nem toda irritação é apenas estresse. Nem todo silêncio é apenas cansaço. Nem toda falta de paz é algo natural. Muitas vezes não é normal, é espiritual. E quando isso não é identificado, o impacto vai além do que se vê. Começa a atingir a forma como você pensa, como você reage, como você se relaciona. Aos poucos, a paz vai sendo substituída por tensão e a alegria vai sendo substituída por um vazio difícil de explicar. Mas aqui está o ponto mais importante. Se existem sinais, existe também uma resposta. Se algo foi afetado, pode ser restaurado. Só que antes de restaurar, é preciso entender o que a sua casa realmente representa. E o que você vai perceber agora muda completamente a forma como você enxerga o seu lar. A sua casa não é apenas um espaço físico, não é só um lugar onde você dorme, come e vive a rotina do dia a dia. A sua casa é um território espiritual. E tudo que acontece dentro dela deixa marcas, mesmo quando você não percebe. Cada palavra dita, cada emoção vivida, cada atitude repetida, tudo isso constrói o ambiente do seu lar. O que entra na sua casa não é só material. São influências, são sentimentos, são cargas que vão se acumulando ao longo do tempo.
E quando não há cuidado espiritual, esse ambiente começa a refletir exatamente aquilo que foi permitido entrar. Agora, pense com profundidade. Se uma casa recebe constantemente palavras negativas, tensão, preocupação, medo, isso não desaparece sozinho. Isso se instala. Isso permanece. Isso começa a moldar o clima daquele lugar. E aos poucos, sem perceber, o ambiente que deveria fortalecer passa a desgastar. Existe um princípio espiritual que precisa ser entendido. Todo território precisa de cobertura. Tudo aquilo que não é guardado se torna vulnerável. E quando falamos de casa, não estamos falando apenas de paredes. Estamos falando de um espaço onde vidas estão sendo formadas, onde decisões estão sendo tomadas, onde emoções estão sendo vividas todos os dias. Se a casa não for guardada espiritualmente, ela se torna vulnerável silenciosamente. E essa vulnerabilidade não aparece de forma escancarada. Ela se manifesta em detalhes, em mudanças de comportamento, em ambientes pesados, em conexões enfraquecidas. E quando você percebe, já existe algo afetando aquilo que deveria ser protegido. Mas aqui está o ponto de virada. Se a casa pode ser afetada, ela também pode ser transformada. Se existe influência negativa, existe também uma presença capaz de restaurar, alinhar e proteger. E é exatamente sobre essa presença que você precisa entender agora. Existe uma diferença clara entre uma casa ocupada e uma casa guardada. Uma casa pode ter pessoas, rotina, movimento, mas ainda assim estar desprotegida espiritualmente. E é exatamente aí que muitas famílias se perdem, porque acreditam que apenas estar juntos é suficiente, quando na verdade o que sustenta um lar é a presença que habita nele. O Espírito Santo não é apenas uma força distante. Ele é a presença real ativa, que organiza aquilo que está desordenado, traz paz onde existe tensão e revela aquilo que não está visível. Quando ele ocupa um ambiente, algo começa a mudar de dentro para fora. As palavras começam a ter mais cuidado, as atitudes passam a ter mais consciência. O ambiente começa a respirar leveza novamente. Sem essa presença, a casa fica exposta. Pequenas situações ganham proporções maiores, emoções ficam descontroladas, decisões são tomadas no impulso. Mas quando o Espírito Santo está presente, existe direção, existe discernimento, existe proteção, mesmo contra aquilo que não pode ser visto. Entenda isso com clareza. Não é sobre ter uma casa bonita, organizada ou confortável. É sobre ter uma casa protegida espiritualmente. Porque quando a presença de Deus ocupa um lar, ela não apenas visita, ela permanece. E quando permanece, ela transforma. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso dessa forma. Talvez tenha buscado soluções externas para problemas que são espirituais. Mas a raiz não está fora, está dentro. E a solução começa quando a presença certa ocupa o espaço certo. E antes de qualquer mudança acontecer, existe um passo essencial que muitas pessoas ignoram. Não é sobre fazer rápido, é sobre fazer da maneira certa. Agora você precisa preparar o ambiente e o seu coração para aquilo que vem a seguir. Antes de qualquer palavra ser dita, existe um princípio que define o impacto de tudo o que vem depois. Não é sobre repetir frases, não é sobre pressa, não é sobre quantidade de palavras. É sobre presença. E presença exige intenção. Por alguns instantes, desacelere. Se possível, ajuste o ambiente ao seu redor. Diminua as distrações, reduza o barulho. Escolha não dividir sua atenção com mais nada. Esse não é apenas mais um momento do seu dia. É um momento de alinhamento espiritual. Agora respire fundo. Faça isso com consciência. Inspire lentamente, segure por um instante e solte. Repita isso algumas vezes. Perceba como o seu corpo começa a responder, como a sua mente começa a se acalmar. Isso não é apenas físico, é espiritual. Quando você desacelera, você se torna mais sensível ao que realmente importa. Traga a sua casa à mente, cada ambiente, cada detalhe, cada pessoa que faz parte desse espaço. Não pense de forma superficial. Visualize com intenção.
Como está o clima dentro do seu lar? Existe paz ou existe tensão? Existe leveza ou existe desgaste? Agora imagine algo diferente. Imagine a sua casa sendo envolvida por uma presença que traz calma, ordem e proteção. Como se cada cômodo começasse a ser preenchido por uma paz que não depende das circunstâncias. Como se aquilo que estava desalinhado começasse a se ajustar. Esse momento é decisivo, porque a partir daqui não se trata apenas de ouvir uma oração. Se trata de participar dela de forma consciente. Se trata de abrir espaço para que algo real aconteça dentro da sua casa. E quando o ambiente e o coração estão preparados, a oração deixa de ser apenas palavras. Ela se torna um marco, um ponto de mudança. Agora, com esse ambiente preparado, é hora de dar o próximo passo. E esse passo define quem realmente governa o seu lar. Agora, com o ambiente alinhado e o coração atento, é hora de dar um passo que muda tudo. Consagrar a casa não é um ritual vazio. É uma decisão espiritual clara. É declarar de forma consciente que esse lar não pertence ao acaso, não pertence ao medo, não pertence às circunstâncias. Pertence a Deus. Coloque isso em palavras com intenção. Espírito Santo, neste momento eu coloco a minha casa diante de Ti. Cada parede, cada ambiente, cada espaço onde a minha família vive, descansa e constrói a sua história. Eu entrego este lar completamente nas Tuas mãos. Que este lugar não seja apenas um espaço físico, mas um território marcado pela Tua presença. Entra em cada cômodo, toma conta da sala, dos quartos, da cozinha, de cada detalhe que faz parte deste ambiente. Onde houver qualquer tipo de peso, traz leveza. Onde houver desordem, estabelece ordem. Onde houver inquietação, planta paz. Eu te convido a habitar neste lar de forma real, não como uma visita, mas como presença constante. Que tudo o que acontece aqui dentro seja alinhado com a Tua vontade. Que este ambiente seja guiado por sabedoria, por equilíbrio e por discernimento. Assim como está escrito em Josué capítulo 24, versículo 15, quando uma decisão é tomada dentro de uma casa, ela define o rumo de tudo. E hoje essa decisão está sendo feita. Este lar escolhe estar sob a direção de Deus. A partir de agora, nada neste ambiente será conduzido apenas por emoções ou circunstâncias. Existe uma entrega sendo feita. Existe uma autoridade sendo estabelecida. E isso muda o que acontece daqui para frente. Mas consagrar é o primeiro passo, porque aquilo que é consagrado precisa ser protegido. E é exatamente sobre essa proteção que vamos entrar agora. Agora que este lar foi consagrado, é necessário estabelecer proteção, porque tudo aquilo que é entregue a Deus precisa ser guardado. E essa proteção não é apenas contra o que se vê, mas principalmente contra aquilo que tenta agir de forma invisível. Espírito Santo, eu peço agora que o Senhor levante uma proteção real sobre esta casa, que exista uma cobertura espiritual constante sobre cada ambiente, sobre cada pessoa, sobre cada detalhe deste lar. Que nada que não venha de Ti encontre espaço aqui dentro. Se houver qualquer influência negativa tentando agir, que seja interrompida agora. Se houver qualquer peso espiritual instalado, que seja removido completamente. Que toda palavra que não constrói, toda intenção que não edifica, toda energia que não traz paz, seja anulada neste momento. Guarda as entradas desta casa. Guarda as portas. Guarda os caminhos. Guarda tudo aquilo que se aproxima. Que haja discernimento para reconhecer o que edifica e o que destrói. Que nada que cause divisão, confusão ou desgaste permaneça neste ambiente. Assim como está escrito em Salmos capítulo 121, versículos 7 e 8, existe uma proteção que não falha, uma guarda constante que cuida da entrada e da saída. E é essa proteção que está sendo estabelecida agora sobre este lar. Que cada pessoa que habita aqui esteja debaixo dessa cobertura. Que ao entrar nesta casa exista paz. Que ao permanecer neste ambiente exista segurança. Que ao viver neste lar exista descanso verdadeiro. Porque quando a proteção é estabelecida, o ambiente muda. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa acontecer. Não basta proteger o ambiente,
é preciso restaurar aquilo que está dentro dele. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Proteção sem restauração não sustenta um lar por muito tempo, porque não são apenas as influências externas que afetam uma casa. Muitas vezes, as maiores feridas estão dentro, nas palavras que foram ditas, nas atitudes que marcaram, nos silêncios que criaram distância. Espírito Santo, eu coloco agora diante de Ti cada pessoa que faz parte desta família. Cada relacionamento, cada vínculo, cada história que foi construída dentro deste lar. O Senhor conhece aquilo que ninguém vê, conhece as dores que não foram expressadas, conhece os momentos que deixaram marcas. Onde houver qualquer tipo de ferida, traz cura. Onde houver palavras que causaram dor, gera restauração. Onde houver distância, aproxima novamente. Que tudo aquilo que foi quebrado comece a ser reconstruído com sabedoria e paciência. Se existe orgulho, que ele seja quebrado. Se existe mágoa, que ela perca a força. Se existe dificuldade de diálogo, que nasça entendimento. Que cada pessoa dentro desta casa tenha sensibilidade para ouvir, para respeitar, para agir com equilíbrio. Assim como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14, existe um caminho que sustenta qualquer relacionamento. O caminho do perdão, da paciência e do amor que une todas as coisas. E é esse caminho que está sendo estabelecido agora, dentro desta família. Que este lar não seja marcado por tensão, mas por harmonia. Que as conversas sejam mais leves, que as atitudes sejam mais conscientes, que as decisões sejam tomadas com equilíbrio. Que exista unidade, não porque tudo é perfeito, mas porque existe disposição para permanecer juntos. Porque quando a paz entra, ela não apenas muda o ambiente, ela transforma as pessoas que vivem nele. E quando as pessoas começam a mudar, algo ainda mais forte pode ser declarado sobre esse lar. Agora não é apenas um momento de pedir, é um momento de declarar. Porque quando existe consciência espiritual, existe também autoridade para estabelecer aquilo que vai governar este ambiente a partir de hoje. Espírito Santo, diante de tudo o que foi entregue e alinhado, eu declaro que esta casa está debaixo da Tua presença. Este lar não será conduzido por confusão, não será dominado por medo, não será marcado por divisão. Existe uma nova realidade sendo estabelecida aqui. Eu declaro paz dentro desta casa. Paz nas conversas, paz nas decisões, paz nos momentos de silêncio. Eu declaro proteção constante, uma cobertura que impede a entrada de tudo aquilo que não vem de Deus. Eu declaro que este ambiente será leve, seguro e cheio de equilíbrio. Cada pessoa que vive neste lar será alcançada por essa mudança. A forma de falar, de reagir, de pensar, começa a ser transformada. Onde havia desgaste, nasce força. Onde havia tensão, nasce calma. Onde havia incerteza, nasce direção. Assim como está escrito em Provérbios capítulo 24, versículos 3 e 4, uma casa é edificada com sabedoria, firmada com entendimento e preenchida com aquilo que tem valor. E é isso que está sendo estabelecido agora. Este lar está guardado. Este lar está alinhado. Este lar está debaixo da presença de Deus. E quando uma declaração é feita com consciência, ela não fica apenas nas palavras. Ela define o que vem a seguir. Agora é hora de selar tudo aquilo que foi liberado neste momento. Agora tudo o que foi declarado precisa ser selado. Porque aquilo que é estabelecido espiritualmente precisa ser firmado, consolidado, protegido de qualquer tentativa de interrupção. Este não é apenas um momento de oração, é um momento de marca, um ponto onde algo foi definido e não pode voltar atrás. Feche os olhos por um instante e concentre-se. Traga novamente a imagem da sua casa à mente. Cada espaço, cada detalhe, cada pessoa que faz parte desse ambiente. Agora visualize algo acontecendo, como se uma luz começasse a envolver todo o seu lar, começando pela entrada, passando por cada cômodo, preenchendo cada espaço. Essa luz não é simbólica apenas. Ela representa a presença que guarda, que protege, que sustenta. Onde essa luz alcança,
Não há espaço para desordem, não há espaço para peso, não há espaço para aquilo que não vem de Deus. Espírito Santo, sela este lar agora. Firma tudo aquilo que foi liberado neste momento. Que nenhuma palavra contrária tenha força sobre esta casa. Que nenhuma influência externa consiga romper essa proteção. Que tudo aquilo que foi alinhado permaneça firme. Assim como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13, quando algo é selado espiritualmente, ele passa a estar guardado de forma contínua. E é isso que está acontecendo agora. Este lar não está apenas consagrado, está selado. Que essa proteção não seja momentânea, mas constante. Que essa presença não seja passageira, mas permanente. Que tudo aquilo que foi estabelecido aqui continue operando, mesmo depois que este momento terminar. Porque quando algo é selado, não depende mais da emoção do momento. Passa a fazer parte da realidade. E agora, existe uma forma de fortalecer ainda mais aquilo que foi liberado aqui. Tudo o que foi feito até aqui não foi apenas para ouvir, foi para participar. Porque existe um momento em que a fé deixa de ser algo passivo e se torna uma decisão ativa. E quando você se posiciona, você reforça aquilo que acabou de ser estabelecido. Agora, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Declare com suas próprias palavras. Não apenas pense, não apenas concorde internamente. Declare. Porque quando você declara, você assume espiritualmente aquilo que você recebeu. Se você crê nessa proteção, escreva nos comentários: minha casa está guardada pelo Espírito Santo. Isso não é apenas uma frase, é um posicionamento, é uma forma de afirmar que aquilo que foi liberado aqui não termina neste momento. Continua, permanece e se fortalece. E se puder, leve isso além. Compartilhe esse momento com alguém da sua família. Permita que mais pessoas dentro do seu lar sejam alcançadas por essa mesma oração. Porque quando mais de uma pessoa se conecta com esse propósito, o ambiente se fortalece ainda mais. Assim como está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 20, quando existe concordância em um propósito espiritual, algo diferente acontece. Existe uma presença que se manifesta de forma mais intensa. Você não está sozinho nesse momento. Existe uma conexão sendo criada, uma união de pessoas que estão buscando exatamente a mesma coisa: proteção, paz e presença dentro do lar. E depois de tudo isso, existe uma verdade que você precisa carregar com você a partir de agora. A partir deste momento, algo foi estabelecido dentro da sua casa. Não é apenas uma sensação passageira, não é apenas emoção de um instante. Existe uma decisão espiritual que foi tomada, uma entrega que foi feita e uma proteção que foi liberada. Talvez você ainda não veja mudanças imediatas em tudo ao seu redor. Talvez algumas situações ainda precisem de tempo para se alinhar, mas existe algo que já mudou, e isso é o mais importante. A sua casa não está mais desprotegida. Existe uma presença guardando. Existe uma cobertura sustentando. Existe uma paz sendo construída de dentro para fora. Leve isso com você todos os dias. Lembre-se de que o seu lar não depende apenas das circunstâncias, mas daquilo que governa espiritualmente esse ambiente. E hoje, uma nova direção foi estabelecida. Assim como está escrito em Salmos capítulo 4, versículo 8, existe um descanso que não depende do que está acontecendo do lado de fora. Um descanso que vem da segurança de saber que Deus está guardando. E é essa segurança que acompanha a sua casa agora. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos momentos de pressão, existe uma verdade que permanece. A sua casa está sendo cuidada. Cada detalhe, cada pessoa, cada ambiente. Guarde isso com você. Reforce isso dentro do seu lar. Porque aquilo que você fortalece, permanece. E a partir de hoje, sua casa não está mais sozinha. Existe uma presença constante guardando, protegendo e sustentando tudo aquilo que faz parte do seu lar.